Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdurrahmane e Ibrahimo. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos conhecer a história de jovem com deficiência e estudante da Universidade Eduardo Mondlane, Lino Amaga. E o jornalista Dixolino Deré vai conduzir a entrevista. Deficiência em Moçambique. Amigo ouvinte, saudações. Seja bem-vindo à entrevista no programa Deficiência em Moçambique, que será apresentada por mim, Dixolino Deré. Nesta edição, vamos conversar com Lino Amoga, estudante do curso de licenciatura em Filosofia na Universidade Eduardo Mondlane. Lino tem deficiência visual e vai partilhar conosco a sua experiência de vida. Lino, peço que descreva quando e como perdeu a visão. Saudações, amigos ouvintes. Eu sou Lino Amoga, como havia referenciado. Tenho 25 anos de idade. Perco a visão com mais ou menos 3 anos. Isso é em 2000. E quando perdi a visão foi mesmo devido a uma doença, né, que afetou as minhas vistas. Eu não consigo bem especificar, mas tive umas queimaduras na pele, e que aquelas queimaduras acabaram afetando a minha visão, não é? E segundo alguns relatos da família, disseram que era uma doença mágica que apareceu na família e tal, porque a minha mãe era rival da esposa do meu padrasto e que essa doença originara a partir desta esposa do meu padrasto e que, consequentemente, acabei perdendo a visão gradualmente, quando mais tarde foram ao hospital e não mais era possível perceber ou fazer as operações para que ficasse na normalidade. Mas, graças a Deus, a minha vida foi se certificando assim, que já não podia mais ver e que a ideia era mesmo me acomodar com a sociedade, e a sociedade foi me habituando assim como eu sou. E com os meus 7 anos recebi as boas notícias com o meu professor também, que por sinal era um deficiente visual. Ele chamou-se de professor Mazembe. Este perdeu a vida nos anos 2008 e ele foi quem foi a minha influência na área acadêmica. Então solicitou a minha mãe contou a história para ele, e ele também, por via de alguns links que ele tinha para com a CAMO e a ação social na altura. Diferenciar que eu sou do distrito de Nhamatanda, então foi lá onde este professor me, vamos assim dizer, recuperou, e até 2006 foi possível, já com os meus 9 anos, todos os documentos serem tratados e estar na área acadêmica. Fiz a minha preparatória no ano 2006, que foi no Instituto dos Deficientes Visuais da Beira. A preparatória era mesmo para me preparar como... nós, como deficientes visuais, temos uma letra que se chama Braille. Gostaria de saber mesmo do seu sentimento, neste caso, como se sentiu diante da perda em si da visão. Referenciou que perdeu a visão com mais ou menos 3 anos de idade, ou exatamente com 3 anos de idade? Mais ou menos 3 anos, porque já estava a caminhar já para completar os 3 anos. Então, isso porque eu nasci em 1997. Então, antes do mês do completo dos anos, então aí eu tive essas queimaduras que acabaram afetando a minha visão, não é? E é nesse sentido mesmo. Como se sentiu diante dessa situação? Já que era muito criança, não foi uma coisa assim tão constrangedora, mas foi constrangedora para a minha família, né, que percebeu aquele fato e tal, e eu era um pouco mesmo assim, não com aqueles pensamentos de que poderia ter um impacto negativo, assim, acho que como criança me senti anormal, como que eu não conseguia ver mais alguma coisa, mas foi mais impactante para a minha família, que viveu
um pouco de perto, como sendo as pessoas mais velhas e tal. Então foi mais impactante para eles naquela altura. Ok, mas se lembra das histórias que te contam de como eles reagiram a essa situação? Foi uma situação muito complicada. Primeiro, uma vez que minha mãe era rival, né, da esposa do meu padrasto, e surgiram várias ideias que se o caso é este, então tinha que ser viver um pouco à distância, porque senão ia contaminar as outras crianças, como se a doença surgisse numa ala, numa certa parte da família. Então foi mais ou menos essa pequena discriminação que eu tive por parte da família e que os outros negavam ainda com a minha pessoa. Mas a minha mãe foi muito forte, e também as minhas irmãs, porque tinha algumas irmãs que já eram grandezinhas e já dava para entender o facto, porque também não era o único que também era deficiente visual naquela zona. Tínhamos mais umas 4 pessoas que também eram deficientes visual naquela altura. Agora podemos entrar mesmo na questão do teu percurso acadêmico. Pode partilhar conosco como foi o seu percurso acadêmico? Muito bom, graças a esse professor que referenciei anteriormente, que eu consegui entrar na arena acadêmica e, como disse, com os meus 9 anos fiz a preparatória 2006. Então até 2018 já tinha concluído a minha 12ª e em 2019 entro na Universidade Eduardo Mondlane, agora a cursar a licenciatura em Filosofia. Este aqui é meu 4º ano. E diferenciar que durante o percurso acadêmico do ensino médio, estava mesmo internado no Instituto de Deficientes Visuais da Beira. Foi lá onde aprendi muita coisa, como por exemplo a área da informática, não é? Lá vi de perto as tecnologias assistivas, né, para pessoas com deficiência visual. Então foi lá onde comecei a aprender o computador e escrever, e também cozinhávamos, tinha também atividades de costura. Então foi uma coisa muito interessante e até agora tenho aqui na minha cabeça. Ok, para dizer que sabe cozinhar, né? Sim, sei cozinhar, sei um pouco costurar, e mais sei mesmo escrever ou fazer outras coisas com o computador. Okay. Quais foram os desafios que enfrentou mais ou menos no período do ensino primário a mais ou menos o fim do ensino secundário? Os desafios para o ensino primário, por exemplo, não posso destacar muitos, porque já que lá estávamos entre só pessoas com deficiência visual. Então, já quando entramos no ensino integrado, que é o ensino secundário, juntamente com as outras pessoas, então ali é quando já tinha mesmo que começar a analisar ponto por ponto sobre como que é a aceitação de uma pessoa com deficiência visual para como uma pessoa assim chamada normal, não é? O normal visual. Então, foi uma experiência boa em parte, e em parte também uma experiência um pouco assim errada. Primeiro por parte daquele pequeno comportamento que existe, né, para com uma e outra pessoa, ou que existiu para com uma outra pessoa. Por exemplo, poderia me ver assim na turma, então aí se questionava, mas ok, você está aqui, você não consegue ver, por que você está a estudar essas coisas? Por que não poderá ficar em casa? Por que os seus pais não poderão deixar assim, ficar sem estudar? Como se talvez a deficiência visual fosse uma confusão, né, na cabeça daquelas pessoas, mas conseguia perceber por que elas estavam a dizer isso, porque também eram pessoas um pouco inexperientes. Então é nesse âmbito mesmo que o desafio foi mesmo a relação entre colegas. E com os professores na altura, como era? Também foi uma situação um pouco complicada, porque mesmo aí pode-se dar o caso do sistema que nós usamos não ser tão abrangente para com os professores, na medida em que nós usamos um sistema diferente que é táctil, e os professores naquela altura não estavam capacitados, mas agora o governo já implementou essa parte nas escolas, nos institutos de formação profissional ou de professores. Então naquela altura era inexistente, ou eram raros casos de encontrar um professor que conseguia entender o sistema Braille, não é? E aí já debatíamos muito com essa questão de correção de testes, ou então TPCs, não é? Então aí havia um problema da fidelidade da pessoa que está a ler o teste, se for o caso de ser o próprio aluno, ou então
da desconfiança que existia entre o professor e o aluno, já naquela problemática em que existia vezes que o professor levava o teste e dizia que vai para o técnico que poderia entender em torno desse sistema, mas daí o professor levava o teste e ficava arquivado só o teste só lá em casa dele, não sei se era na secretaria, por aí, qualquer sítio que seja. E aí, às vezes só éramos atribuídos as notas administrativas, não é para o meu caso. Então, foi uma coisa muito desafiante, mas ao longo do tempo a coisa foi mudando e foi se entendendo, e a relação entre aluno e professor foi mais prática, ou então mais fácil, porque aí já uma vez eu lendo para o professor conseguia perceber que não, até esse ponto esse aqui está a ler coisas da cabeça dele, até esse ponto aqui, porque esse aqui está a ler coisas mesmo que estão aí no coisa, a partir de certa confiança já que nós tínhamos para com os professores, porque às vezes nós mesmos, os alunos aqui, ensinávamos aos nossos professores. Podemos entrar mesmo na questão do ensino superior em si agora. Pode partilhar conosco por que escolheu o curso de filosofia? Escolho o curso de filosofia para resolver os problemas da sociedade, em especial do nosso país, e atendendo e considerando que agora, por exemplo, fala-se muito mais dos conflitos políticos e não só dos conflitos sociais mesmo. Estamos muito abalizados com a globalização. E em parte a globalização ela traz um progresso, né, na nossa vida como sociedade moçambicana, mas em parte também ela traz certos regressos, não é? E foi mesmo essa escolha de filosofia como forma de perceber até que ponto a sociedade moçambicana aceita a globalização como um todo no que respeita à parte de resolução de problemas. Então fui perceber que a sociedade moçambicana em parte assume a globalização cegamente. Então foi por isso mesmo que eu escolho o curso de filosofia, para poder entender e talvez produzir também certas possibilidades de fazer ver a sociedade moçambicana num outro modo, em torno da globalização. Não, para dizermos que em termos de áreas de interesse a globalização está em primeiro lugar. Sim, para o meu caso eu acho que está em primeiro lugar, para o caso moçambicano. Quer dizer, nós estamos a aceitar tudo, não é? Então está a ser difícil negar o primeiro mundo. Nós estamos a aceitar o primeiro mundo e consigo descobrir porque que este primeiro mundo está sendo aceito assim. Pode partilhar conosco em linhas gerais o teu entendimento nesse sentido? Eu posso chamadas relações bilaterais ou multilaterais que Moçambique faz para com outros países do primeiro mundo. Em linhas gerais, eu acho que são esses itens que permitem que a nossa sociedade moçambicana seja, de certa forma, um pouco abominada pela globalização, em parte. Então, gostaria de saber como fez o exame de admissão. O exame de admissão, as universidades, graças a Deus, elas são organizadas, né, para até o nível onde nós nos encontramos, são organizadas. Primeiro porque é um desafio primeiro para a sociedade moçambicana ou para o governo em geral, e que tenho certeza que até 2030 isso pode se ultrapassar. Nós, nos exames de admissão, nós temos feitos com um acompanhante. Por exemplo, no caso da Universidade Eduardo Mondlane, ela contrata certas personalidades que nos ajudam a ler, e eu, como o concorrente, eu vou ditar que agora prefiro que escolha a opção X, e a pessoa vai opcionando, não é? Ela vai lendo e começa a ditar as linhas. A linha A, isto aqui mais aquilo. A linha B, isto aqui mais aquilo. E aí vou opcionando. Por exemplo, agora coloque-me a linha A. Pois embora, quando entramos na sala de exames, há aquele conflito de perceber se é que o opcionador, vamos se chamar, não é, está a colocar as coisas como exatamente eu quero ou não. Então por isso fica um pouco complicado. Mas entramos com aquela credibilidade, com aquele acreditar que o selecionador das respostas está a colocar exatamente aquilo que eu estou a ditar. Podemos voltar mesmo para a questão das áreas em si de interesse, porque antes de surgir essa ideia, esse interesse pela globalização, ela surgiu em meio
há um conjunto de conhecimentos que se centraram mesmo na filosofia, por aí. Exato. Então eu gostaria de cultivar um pouco mais de onde é que surgiu, quando é que surgiu o interesse pela filosofia. Eu cultivo interesse pela filosofia mesmo a partir do meu professor da escola secundária, o professor José Chirova. A escola secundária Mateus Sansão Mutemba foi a escola em que me lecionou o ensino básico e médio. Então ganho esse interesse mesmo a partir dele, a partir das suas lições. Sempre que ele dava as suas aulas, ele trazia essa parte da reflexão sobre como o filósofo deve se posicionar, como que o filósofo deve olhar as coisas, a forma como que um filósofo, por exemplo, tem que olhar as coisas numa determinada sociedade. Ele ensinou-me que não é a mesma forma como que, por exemplo, um professor de história vai observar o mundo. Então, é nessa pequena diferença que eu consegui perceber que, afinal de contas, existe uma disciplina que se preocupa em refletir, não só, mas também resolver os problemas. Então, se essa disciplina, então eu tenho que aprofundar mais. E também tenho que assumir que não é só a filosofia que também ganho interesse. Também eu, numa primeira fase, apaixonei-me pelo TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Mas ao longo do tempo, quando observei filosofia, principalmente na 12ª, então aí a área foi se mais encarnando para a minha parte pessoal. Entrando mesmo para as suas relações com as outras pessoas em si, gostaria que me dissesse como avalia a sua relação com os seus colegas de quarto, a princípio. É muito boa. Não tenho conflitos com o pessoal do quarto. Eles me ajudam em todos os aspectos. Quando, por exemplo, cai alguma coisa e não consigo localizar, eles me ajudam e estão aí para atender para qualquer tipo de necessidade que, por exemplo, eu vou estar a tempo a precisar. E com os teus colegas de turma? Também muito boa a relação. Ainda não consegui observar também até agora uma certa incompatibilidade que existe entre eu e os meus colegas, mas se existe mesmo é num sistema muito restrito. E como é a relação com os seus professores? Também é muito boa. Os meus professores e a minha faculdade em geral é muito boa também, porque a cada momento eles buscam a inclusão, como também rege, como chama, as universidades, como rege a norma das universidades em si, devem buscar para uma educação inclusiva, e os meus professores em si, eles procuram ter essa parte inclusiva, mesmo até com o básico que eles têm. Como ministram em si as avaliações? Assim, em especial? Para mim, em especial, tendo em conta que tenho o domínio do material tecnológico, eles colocam num flash e colocam no meu computador, e aí eu consigo fazer as avaliações dos seus respectivos exames. Como é estudar no ensino superior tendo deficiência visual? Como outro qualquer, é um desafio, né? Mas ao menos tendo o conhecimento básico das tecnologias, não fica fácil, mas fica reduzido, né? Como é a sua relação com o material de estudo? Em parte muito boa, em parte não boa, porque existem certos materiais didáticos, porque aqui para o nosso curso aqui é mais leitura, né, do que outra coisa, e existem certos formatos de ficheiros ou PDFs que não são acessíveis com os nossos materiais tecnológicos, e assim somos obrigados a redobrar um pouco o esforço, a andar atrás dos colegas para que eles possam ler para nós, e às vezes mesmo recorrer, se o professor pediu, por exemplo, que nós lêssemos uma obra, e aí só nós, eu em especial, tento recorrer aos artigos, o que já fica um pouco complicado, né, para o exigido, mas é um desafio mesmo. Ok, esses artigos faz uma tradução para o Braille ou qualquer coisa assim? Como é esse processo? Eu esqueci a mesmo referenciar esse ponto. Quando já entro aqui na universidade, o Braille é colocado um pouco do lado, ou por outra, uso um pouco de equilíbrio entre o Braille e o sistema de voz, porque quando estou aqui já na universidade,
a obrigação é mesmo usar a voz para que eu possa escutar o livro, por exemplo. Mas quando trata-se de questões de certas apresentações, é claro que por vezes uso mesmo o braille para me basear mesmo do rascunho e tal. Eu percebi mesmo que tem uma facilidade enorme para manusear o seu computador. Poderia descrever, porque já adiantou lá de que essa formação em informática teve no Instituto de Deficientes da Beira. Sim. Então, gostaria que descrevesse um pouco mais como é a sua relação com o computador. Muito boa. Sim. Consigo mesmo ler, consigo entrar nos programas de edição, de música, consigo manusear com programas de conversão de certos formatos para outros formatos, por exemplo, formato MP3 para vídeo, consigo até fazer muita coisa mesmo com o computador. Então, é muito boa a minha relação entre eu e o computador. Gostaria que partilhasse conosco qual é o seu maior sonho. É concluir a licenciatura e ter um emprego. Caso contrário, gerir uma empresa, empregar os outros e ter mesmo um curso de programação, porque também é uma outra área que eu aprecio muito. Eu quero lidar mesmo com programação. Que mensagem gostaria de deixar ficar para outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência, no entanto, sentem-se derrotadas? Que não fiquem de mãos alheias, que lutem para encontrarem aquilo que precisam, não é? E nada vem só. Essa frase é muito repetida em várias mensagens, mas que usemos a nossa cabeça para poder fazer o mais e o impossível para quem acha, não é? Que um deficiente visual não pode fazer nada. Então, que usemos a nossa cabeça para podermos espantar para quem acha que é impossível. Vamos buscar mais informações sobre como talvez pode se mudar, aliás, a vida em si. Lino, muito obrigado por ter partilhado conosco a sua experiência de vida. Amigo ouvinte, terminamos por aqui. Despede-se de Axolino Deré e até a próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique. Parabéns, Lino inspira outros jovens com deficiência e não só. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.